Boa tarde, queridos. É um privilégio poder compartilhar com os queridos aí as nossas questões comentadas dos diversos exames da ordem dos anos anteriores, visando a nossa preparação aí para o 36º ou 37º e quem sabe 38º exame da ordem dos advogados do Brasil. O intuito deste projeto é pelo menos termos alguma intimidade com as questões que são solicitadas. E neste sábado vamos iniciar pela matéria de Direito Internacional, uma matéria que foi vista pela nossa turma, lá com o professor Agenor, nos vídeos do terceiro período, e que deixa aí muita lacuna devido a não lembrar de muita coisa, situação de naturalizado, nato, brasileiro nato, naturalizado, extraditado, o que vem a ser isso, Djalma? Então, algumas questões da OAB refletem esta questão aí de visto temporário, naturalização, situações em que estrangeiros querem residir no nosso país, enfim, uma série de questões que nós vamos debater aqui. Para iniciar este pequeno exercício comentado, a cada sábado, quem sabe na semana, não sei, devido aí às nossas atividades na faculdade, mas o intuito é a cada sábado nós entrarmos pelas matérias que serão solicitadas. Como eu compartilhei com vocês, 17 matérias aí para o exame da ordem, em cada sábado nós vamos tratar de uma matéria. Este sábado, dia 3 de setembro, vamos iniciar pelo Direito Internacional. No próximo a gente começa a pincelar Direito Civil e assim sucessivamente, para que vejamos praticamente aí as 17 matérias e as 1.642 questões que estão nesses exercícios aí que eu compartilhei com os queridos em PDF. Então, para iniciar aí o nosso estudo, então um breve comentário, eu te dou a dica de que esses PDFs é bom você imprimi-los, né, que são muitas questões, e você imprime e vai fazendo ali, ele está comentado também, e eu vou trazer algum comentário um pouco a mais do que ali a questão pede. Então vejamos, no PDF de Direito Internacional, você vai encontrar a questão da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é o órgão que faz o nosso exame da ordem. Então, uma questão do exame 31 da OAB 2020. Vejamos, Direito Internacional. Em razão da profunda crise econômica e da grave instabilidade institucional que assola o seu país, Pablo resolve migrar para o Brasil, uma vez que neste último há melhores oportunidades para exercer seu trabalho e sustentar sua família. Pablo está se referindo ao Brasil. Em que pese, Pablo tem a finalidade de trabalhar e ele acaba, nesse evento todo aí, por omitir tal informação, né? Eu acredito que quando ele chega aqui, ele omite essa informação, que tem a finalidade de trabalhar no país. Ele acaba por omitir tal informação e ele obtém visto de visita na modalidade de turismo para o Brasil. A questão pergunta, considerando-se o enunciado acima à luz da lei de imigração em vigor, que é a lei 13.445, eu estou com ela aqui aberta, tá? Assinale a alternativa ou afirmativa correta. Então, ele pergunta aqui na alternativa de letra A. Se Pablo, com visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, poderá ser expulso do país? Alternativa B. Se Pablo, com visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, poderá ser extraditado do país? Alternativa C. Pablo poderia solicitar, bem como obter, visto temporário para acolhida humanitária diante da grave instabilidade institucional que assola o seu país. E alternativa D. Pablo poderá obter asilo em razão da profunda crise econômica que assola o seu país. Vejamos, no comentário aqui, ele deu a alternativa correta, a alternativa C, que afirma, né?
Pablo poderia solicitar, bem como obter visto temporário para sua acolhida humanitária diante da grave crise de instabilidade institucional que assolava o seu país. Pela lei de imigração, queridos, aqui, que é a Lei 13.445 de 2017, vejamos no artigo 14 o que o mesmo fala sobre visto temporário. Vejamos, o visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses. Para que ele obtenha esse visto temporário, é necessário que o migrante ele obtenha esse visto temporário e que a sua residência não venha a ser por tempo indeterminado, e sim determinado, nas seguintes hipóteses, já que o visto é temporário. A primeira hipótese para ter o visto temporário: a pesquisa, o ensino ou a extensão acadêmica. Alternativa B, o tratamento de saúde. Alternativa C, a acolhida humanitária. Alternativa D, o estudo. Alternativa E, o trabalho. Alternativa F, férias. E assim sucessivamente, a prática de atividade religiosa ou serviço voluntário, realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural, reunião familiar, atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado. Bem, na situação aqui que a FGV fala sobre o Pablo, então o visto temporário na vida do Pablo iria se enquadrar em visto temporário, já que ele está pleiteando uma acolhida humanitária. Então, pela alternativa aqui, que ele deu como correta, Pablo ele poderia solicitar, bem como obter esse visto temporário para uma acolhida humanitária, diante da grave instabilidade institucional que assola o seu país. Então, nas alternativas seguintes, ele fala aqui: se Pablo, com visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, poderá ser expulso do país. Errado, conforme o artigo 14, o inciso 1º, a linha Charlie, ele fala que não pode acontecer isso. Já a letra B fala que está errado, porque conforme o artigo 14 do inciso 1º, eu vou até ler para vocês aqui, da C, a acolhida humanitária, mais uma vez, ele não fala aí na letra B se realmente ele poderia ser extraditado, mas é uma acolhida humanitária. Na alternativa C, que está correta, ele menciona aí o artigo 14, o parágrafo 3º da Lei 13.445, que fala o seguinte: o visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país, desde que o mesmo esteja em situação de grave ou iminente instabilidade institucional de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses na forma de regulamento. É o que mais se enquadra na vida do Pablo aí. Ele não poderia solicitar aí esse visto de turista, e sim, já que ele tinha o intuito de trabalhar aqui de forma temporária até que a situação em seu país voltasse à normalidade, ele poderia solicitar esse visto temporário quando ele se enquadra aqui no artigo 14, no inciso 1º da linha C, que trata exclusivamente de acolhida humanitária. Tá bom, queridos? Essa foi uma questão do exame 31/2020, tá? Falando sobre a situação à luz da lei de migrações em relação à acolhida humanitária. Só reforçando, o Brasil ele detém uma operação na divisa, né, no território lá, nas divisas dos dois países, Brasil e Venezuela, mais especificamente em Pacaraima, em Roraima, devido aí a 2 anos anteriores
a forte migração de nacionais venezuelanos que atravessam a fronteira e aqui vieram pedir asilo político, ou asilo humanitário, ou acolhida humanitária, assim como vocês queiram chamar. Então, o Exército Brasileiro, através do Ministério da Defesa, entre as três forças, instalou e criou a chamada Operação Acolhida. O que vem a ser isso? Ali, aqueles migrantes, eles são recebidos, há uma triagem, há ali um recenseamento, há um preenchimento de informações sobre a vida ou a família daquele que está ali saindo do seu país, que está em situação de não habitabilidade, e ele recorre a um país onde, pela acolhida humanitária, pelo asilo humanitário, ele pode aí escolher tentar uma nova vida aqui. Então, a princípio, essa operação é feita para essa triagem, essa possível acolhida, e muitos, depois que estão no país, já instalados em algumas cidades, trabalhando, eles resolvem voltar. Mas a operação acolhida, ela tem como finalidade receber esses nacionais e aí, diante de todo o processo que é feito aí, acolhe, hospeda, alimenta e depois ele transporta ali através de organizações governamentais ou não governamentais ali a inserção deste nacional, no caso venezuelanos, né, em algumas capitais do país, para que esse nacional venha ali a exercer uma vida digna para com a sua família. Então, queridos, a questão número 1 do PDF de Direito Internacional, fazendo menção aí à Lei de Imigrações, a Lei 13.445 de 2017, onde ele fala a respeito da acolhida humanitária, conforme o artigo 14, inciso 1º, a linha de letra C. Aqueles que estão aí com ele impresso, o PDF, vamos aí em direção à segunda alternativa, também falando sobre direito internacional. Vejamos, foi um exame unificado da ordem, na época também FGV, OAB 2016. Vejamos, Thomas, nacional dos Estados Unidos, deseja passar as férias com a esposa Mary, canadense, no Brasil. Para tanto, esse casal obteve visto de turista na forma da legislação brasileira aplicável. Após meses de expectativa, é chegado o tempo de embarcar para o Brasil. A alternativa pede, a respeito da entrada e estada do casal no Brasil, assinale a afirmativa correta. Letra A. Caso desejem fixar residência no Brasil, Thomas e Mary poderão pleitear a conversão de seu visto de turismo, né, de turista, para um visto permanente. Alternativa B. Caso ultrapassem o prazo de estadia no Brasil previsto em seus vistos, Thomas e Mary poderão ser expulsos do Brasil. Alternativa C. Thomas e Mary poderão solicitar ao Ministério da Justiça a prorrogação de sua estada no Brasil por até 1 ano. E alternativa D. Os vistos de turista concedidos a Thomas e a Mary configuram mera expectativa de direito, podendo sua entrada no território nacional ser obstada. Bem, no comentário do PDF aí das questões comentadas, essa questão aí deu como correta a letra D. Vejamos no gabarito. Ele fala que conforme a Lei de Migrações, que é a Lei 13.445 de 2017, ele fala que a alternativa correta é a alternativa de letra D. Vejamos, os vistos de turista concedidos a Thomas e a Mary configuram mera expectativa de direito, podendo sua entrada no território nacional ser obstada. Vejamos o que fala na Lei de Migrações, o artigo 6º. Eu vou dar uma breve lida aqui,
no artigo 6º da Lei 13.445. Vejamos o que o artigo 6º fala a respeito da situação. O visto é o documento que dá a seu titular a expectativa de ingresso em território nacional. Então, o visto, como eles obtiveram lá, é uma expectativa de ingresso, da autorização para que aqueles nacionais norte-americanos eles possam adentrar o nosso território nacional, o Brasil. O artigo 6º ele descreve que o visto é um documento que dá a seu titular expectativa de ingresso em território nacional. Já o artigo 7º ele amplia mais essa visão. Ele fala: o visto será concedido por embaixadas, consulados gerais, consulados, vice-consulados e quando habilitados pelo órgão competente do Poder Executivo, por escritórios comerciais e de representação do Brasil no exterior. Então, na situação onde Thomas e Mary, nacionais, o Thomas norte-americano, a Mary canadense, eles tentam, após meses de expectativa, eles obtêm um visto de turismo, tá? E eles querem adentrar aqui. A respeito da entrada e estada do casal no Brasil, ele pede somente a alternativa correta. Vamos ver aqui o que fala a alternativa A. Caso desejem fixar residência no Brasil, Thomas e Mary poderão pleitear a conversão do seu visto para permanente. Ele fala que é errada, segundo a nova legislação, a Lei 13.445 de 2017, que é a Lei de Imigração, figura do visto permanente, ela foi retirada, tá? Então esse visto de turismo aí, essa conversão, ela foi retirada. Na alternativa B, ele afirma: caso ultrapassem o prazo de estada no Brasil previsto em seus vistos, Thomas e Mary poderão ser expulsos do Brasil. Também é uma alternativa errada. A situação exposta na assertiva não é causa de expulsão aqui no país. A alternativa C: Thomas e Mary poderão solicitar ao Ministério da Justiça a prorrogação de sua estada no Brasil por até 1 ano. A alternativa também está errada, porque trata-se de matéria cuja nova lei destinou ao regulamento o decreto 9.199 de 2017. Essa prorrogação não é solicitada mais ao Ministério da Justiça para que a sua estada venha a ser prorrogada por até 1 ano. Eu não vou entrar no mérito diplomático aqui, porque isso envolve uma série de resoluções, de portarias do MRE, que é o Relações Exteriores, mas essa parte de você converter o seu visto de turista para permanente, você vai ter que dar entrada numa situação de solicitar residência permanente no país. Já foge totalmente à luz da questão. E a alternativa D, que foi como a correta, ele afirma que os vistos de turista concedidos, que foram concedidos ao Thomas e a Mary, configuram mera expectativa de direito, podendo sua entrada no território nacional ser obstada, ser interrompida. Então, vejamos, um exemplo aqui: o Thomas e a Mary, eles obtêm o visto ali de turista, que, se eu não me engano, vale até 6 meses. E eles querendo aí permanecer, continuar no país, se não for procurar o consulado ou a embaixada dos Estados Unidos no Brasil para regularizar a sua situação, eles estarão aqui de forma ilícita. Então, o que a questão pede é que, após expirar o prazo deste visto de turista, caso eles desejem permanecer no país, vai ter que ter ali um processo para que esse visto venha a ser não convertido e nem tampouco transformado. Esse visto aí venha a ser tido aí, vai acontecer um processo onde há ali a solicitação de residência no país. Então, a alternativa correta é a letra D. Mas eles querem ali testar o candidato
sobre a situação de vistos, o que vem a ser o visto em relação à Lei 13.445 de 2017. Então, queridos, é muito além do que a gente pensa. O exame da ordem é necessário você ter aí legislações que tratam de assuntos tanto de direito internacional como de lei de imigrações e por aí vai. Eu tenho aqui a legislação de direito internacional público e privado da editora Saraiva. Então, aqueles que desejam aí o exame da ordem, uma recomendação do Djalma Júnior. Você aqui encontra todos os tipos de legislações e de leis concernentes ao direito internacional público e privado. Vejamos aí, para não ficar enfadonho, a terceira questão, que trata aí também de uma situação de extradição. Nesta tarde eu só irei comentar 5 questões, queridos, para que a gente possa aí não ficar muito tempo aí apegado a esses estudos aí, tá? Então vamos lá na questão número 3 do PDF de Direito Internacional, que trata aí sobre também uma situação de extradição de nacionais de outros países. Essa questão também FGV, Exame Unificado da Ordem, de número 19, 2016. Vejamos o enunciado da questão. Ex-dirigente da Federação Sul-Americana de Futebol, após deixar o cargo que exercia em seu país de origem, sabedor de que existe uma investigação em relação a ele, em curso na Colômbia, ele opta por fixar residência no Brasil pelo fato de ser estrangeiro, casado com brasileira, com a qual tem 2 filhos pequenos. Anos depois, já tendo se naturalizado brasileiro, o governo da Colômbia pede a sua extradição em razão de sentença que o condena por crime praticado quando mesmo ocupava cargo na Federação Sul-Americana de Futebol colombiano, Essa extradição, pergunta-se, letra A, não poderá ser concedida porque o Brasil não extradita seus nacionais. Letra B, não poderá ser concedida porque o extraditando tem filhos menores sob sua dependência econômica. Letra C, poderá ser concedida porque o extraditando não é brasileiro nato. E letra D, poderá ser concedida se o país de origem do extraditando tiver tratado de extradição com a França. Nada a ver França com Colômbia. Então é para confundir aí a vida do candidato. Vejamos o que a questão de número 3 trata a respeito dessa situação. Bom, a questão aqui no comentário, a letra correta que ele dá é a letra C, certo? Poderá ser concedida sim, porque o extraditando ele não é brasileiro nato. Situações que cabe a extradição. A extradição, ela é um mecanismo onde brasileiros não natos, eles podem, conforme convenções de outros países com o Brasil, cometer um crime no país lá, veio aqui, se esconde. Se o país, o Brasil, onde ele está se escondido, tiver tratado de extradição com este país, automaticamente, se o mesmo não for brasileiro nato, ele fala aqui que ele é um brasileiro naturalizado, certo? E ele é colombiano, mas que ele é casado com a brasileira. Então, como o Brasil extradita não naturalizados e não brasileiros natos, então a questão está corretíssima. Letra C, que fala, sim, a extradição poderá ser concedida porque o extraditando ele não é brasileiro nato. Isso é uma questão constitucional que versa sobre a extradição. Não pode ser extraditado brasileiro nato, BT. Então, esse ex-dirigente da Confederação, da Federação Sul-Americana de Futebol colombiano, ele não é brasileiro nato, por sua vez, o Brasil tem
tratados de extradição com a Colômbia, automaticamente ele pode ser extraditado na Colômbia para que ele responda esse processo aí de sentença, né, que o condena por crime praticado no território onde ele ali é nato, que é a Colômbia. Ok, queridos? Então, questão número 3, exame da ordem, exame 19 do ano de 2016. Vamos para a quarta questão, a penúltima questão, mais uma vez também sobre situações de naturalizado, nato, extraditado. Vejamos, Carlos, pelo menos não tem Caio e Mévio aqui, né, queridos? Carlos, brasileiro naturalizado, tendo renunciado à sua anterior nacionalidade, casou-se com Tatiana, de nacionalidade alemã. Em razão do trabalho na iniciativa privada, Carlos foi transferido para o Chile, indo residir lá com sua mulher. Em 15 de setembro de 2011, em território chileno, nasceu a primeira filha do casal, Cláudia, que foi registrada na repartição consular do Brasil. A teor das regras contidas na Constituição Brasileira de 88, assinale qual a situação de Cláudia, essa jovem recém-nascida, quanto à sua nacionalidade. Vejamos, na alternativa A, Cláudia não pode ser considerada brasileira nata em virtude de a nacionalidade brasileira de seu pai ter sido adquirida de modo derivado e pelo fato de sua mãe ser estrangeira. A alternativa B, Cláudia é brasileira nata pelo simples fato de o seu pai brasileiro ter se mudado por motivo de trabalho. Alternativa C, Cláudia somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil e fizer a opção pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Alternativa D, Cláudia é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de o seu pai ser brasileiro naturalizado e sua mãe estrangeira. Vejamos aqui, queridos. Ele, no comentário aqui dessa questão número 4, do exame da ordem de número 16 da OAB 2015, fala que a alternativa correta é a alternativa de letra D. A filha do Carlos e da Tatiana, a Cláudia, ela vai ser considerada brasileira nata, certo? Não constituindo óbice o fato de o seu pai ser brasileiro naturalizado e sua mãe estrangeira. Mas por que ela vai ser considerada brasileira nata? Ela é registrada, olha o teor da questão, você tem que ler o enunciado da questão. Ele fala que no dia 15/7, em território chileno, nasce a primeira filha do casal, a Cláudia, fruto do casamento do Carlos com a Tatiana. Então, em território chileno, nasce a primeira filha do casal. Cláudia, ela é registrada na repartição consular do Brasil, embaixada ou consulado do Brasil no Chile, em Santiago, Santiago do Chile. A teor das regras contidas na Constituição brasileira assinale qual a situação de Cláudia quanto à sua nacionalidade. Ele manda você verificar o artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal, que trata-se de que todo filho de brasileiro naturalizado, desde que casado com outra pessoa de outra nacionalidade, desde que aqueles responsáveis, os pais desta criança, registrem a criança em uma repartição brasileira consular. Carlos, ele é brasileiro naturalizado, casado com a Tatiana, que tem nacionalidade alemã. Ele, por sua vez, ali em comum acordo com a Tatiana, que ela é alemã, resolvem registrar a Cláudia como uma cidadã brasileira. Nessa jogada aí, pela alternativa, a Cláudia, ela vai ter dupla nacionalidade, porque ela é filha de uma nacional alemã e também filho de um brasileiro naturalizado.
Então, eles optam por registrar a Cláudia no consulado brasileiro no Chile, que, por sua vez, vai dar ali a certidão de nascimento da Cláudia, pela lei da República Federativa do Brasil. Ela, a menina Cláudia, ela é considerada brasileira nata por ter sido registrada por seus pais dentro de uma repartição consular brasileira. E já que eu estudo para diplomacia, um fato curioso que o direito ele tem esse leque maravilhoso aí, uma repartição consular brasileira em outro território é a mesma coisa que você estar dizendo: estou pisando em território nacional. Um navio, que a gente lembra, quem ainda lembra, terceiro, segundo período, navio brasileiro em águas internacionais é solo brasileiro. A aeronave brasileira pousando em aeroportos internacionais, o interior daquela aeronave é solo pátrio, o interior daquela embarcação é solo pátrio. E vejamos aí toda um significado quanto ao teor aí de nacionais, de nacionalidade. Essa questão foi pedida em 2015 e nós vemos esse assunto com a professora Michele Brandão no segundo período, onde ela mesma tratava de naturalidade, naturalizados, pessoas a serem extraditadas e por aí vai. Te aconselho a pegar o livro do segundo período, dar uma buscada, ou até mesmo os slides, os PDFs do segundo período, tá? Porque isso aí ela compartilhou com a turma. E para encerrarmos, queridos, o nosso bate-papo deste sábado, a questão número 5 aí, também tratando de nacionalidade, de extradições, extraditado, brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Vejamos, questão número 5, da FGV também, exame unificado, exame número 10, OAB 2013. Essa é antiguinha. Vamos lá, queridos. Rafael é brasileiro naturalizado e casado com Letícia, de nacionalidade italiana. Rafael foi transferido pela empresa onde trabalha para uma filial na Argentina, estabelecendo-se com sua esposa em Córdoba. Em 2 de março de 2009, lá nasce Valentina, filha do casal, que foi registrada na repartição consular do Brasil. De acordo com as normas constitucionais vigentes, assinale a afirmativa correta. Praticamente as mesmas situações, as mesmas características ali do que aconteceu. Vejamos, ele dá como correta a letra delta, né, letra D, que Valentina ela é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de seu pai ser brasileiro naturalizado e sua mãe estrangeira. Então, vamos às questões. Valentina não pode ser considerada brasileira nata em virtude de a nacionalidade brasileira de seu pai ter sido adquirida de modo derivado e pelo fato de sua mãe ser estrangeira. Alternativa B. Valentina é brasileira nata pelo simples fato de seu pai brasileiro se ter deslocado por motivo de trabalho, em nada influenciando o modo como Rafael adquiriu a sua nacionalidade, o pai da Valentina. Alternativa C. Valentina somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil e fizer a opção pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. E alternativa D. Valentina é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de seu pai ser brasileiro naturalizado e sua mãe estrangeira. Pelo comentário aqui, letra A, errada. A condição de brasileiro naturalizado não impede que Valentina seja brasileira nata. Alternativa B também está errada. O simples deslocamento mencionado na questão não é suficiente para aquisição de nacionalidade. Alternativa C também está errada. O registro foi feito logo, os requisitos indicados são dispensáveis. Errada. E a alternativa D, que deu como correta, basta que um dos pais seja brasileiro, ainda que naturalizado, além do registro executado feito em uma repartição consular brasileira competente para tal. Então, queridos, com isso, terminamos aí os breves comentários sobre a situação de
brasileiro nato, o brasileiro naturalizado, extradições, extraditado, extraditando, visto temporário e visto de operação acolhida. Ao longo da semana, caso a gente consiga aí alguns minutos, eu compartilho aí mais questões já direcionando a outro PDF, quem sabe um direito de família, um direito civil, que nós estamos vendo aí casamento, ou mesmo um empresarial, a lei de falências. Então, queridos, é um prazer poder compartilhar. Imprime o teu PDF de direito internacional, acompanha essas cinco primeiras questões aí deste PDF e te desejo excelente semana de estudos aí. Forte abraço.